Olá, Pastana, Monique Silva do GE. Pastana, o Coritiba vive um momento ruim, com 4 derrotas consecutivas. Lembrando também que começou o ano com a eliminação precoce na Copa do Brasil, aí depois, agora recentemente, perdeu o Paranaense, e agora também esse início ruim no Brasileirão com essas 2 derrotas. Sobre essa fase, como que você, enquanto diretor, pensa em formas para contornar os problemas e se você cogita algo internamente sobre uma eventual mudança no comando técnico? Vamos lá, Monique. Na verdade, vou começar a minha resposta pelo fim da sua pergunta. Sobre a troca no comando técnico, ela não é vista como uma solução hoje. Sobre o momento ruim, é claro que é um momento ruim, nós esperávamos pontuar pelo menos nesses 2 jogos. Eu não considero as 4 derrotas como um fato consequente. A final do Paranaense foi muito ruim pela perda para o rival nos últimos minutos, mas eu acho que o grupo mostrou uma evolução. Tanto é que muitos saíram lesionados por darem 110% da sua capacidade. Nós acabamos perdendo atletas importantes que vinham treinando na equipe considerada titular pelo Barroca nesses 60 dias de pré-temporada. Isso nos prejudicou um pouco. Ele teve que alterar o sistema já nessa última partida, no segundo tempo dessa última partida, mas a gente não considera que a solução seja a troca de comando nesse momento. Temos outras soluções que podem vir a ser novas contratações, uma avaliação melhor do elenco, conversas com a própria comissão técnica, mas nesse momento não se cogita a troca de treinador. Jairo Júnior, Rádio Transamérica. O Pastana, quem conhece o seu trabalho e acompanha há algum tempo, e eu me incluo entre essas pessoas, sabe da sua competência principalmente na montagem de alguns elencos nas disputas aí de divisões inferiores, né? Você já tem inúmeros acessos na sua carreira, é um cara extremamente reconhecido quando se fala aí de montar times que vão principalmente brigar numa Série B de Campeonato Brasileiro. Você teve uma experiência com o Paraná Clube na Série A, ela não foi muito positiva, claro que por N motivos, o time acabou caindo, e agora você tem essa oportunidade no Coritiba. Você acredita que para você também é um desafio, uma oportunidade de uma afirmação e de tirar esse rótulo de que você só é um profissional? Não sei nem se existe esse rótulo, mas de tirar de repente a impressão de alguns de que você é um profissional apenas para a Série B? Bom, Juninho, ótima pergunta sua. Na verdade, eu não me preocupo com rótulos, né? São 2 clubes totalmente diferentes, 2 orçamentos também bem diferentes, e não tem comparação, eu não comparo momentos profissionais. Eu acho que eu tenho que me preocupar com o Coritiba, e o Coritiba não pode e não merece mais estar na Série B. O Coritiba é um clube que tem uma história muito bonita na Série A, e a gente vai fazer o possível para manter essa história viva e melhor do que os últimos 4 anos. Os últimos 4 anos na Série A, o Coritiba brigou para não cair. Teve até inícios melhores, o que não quer dizer nada para mim. Um início bom não quer dizer que você vai terminar bem, e um início ruim também não quer dizer que você vai terminar mal. E é essa história que a gente está tentando alterar, essa história recente dos últimos 4 anos, lutando pelo não rebaixamento. Então a gente espera sim fazer uma boa campanha, um bom trabalho, e para isso a gente precisa, é claro, já nesse início, melhorar a pontuação, porque nós esperávamos iniciar nesses 2 jogos com pelo menos alguma pontuação. Pedro Melo, da Rádio Banda B. Pastana, nos jogos o Coritiba mostrou uma carência de um camisa 10, de um meia armador. Como que a diretoria trabalha para suprir essa carência ou confia no desempenho dos nomes que já estão no elenco? Na verdade a gente tem estudado bastante o elenco após esses 4 resultados adversos, mas a ideia por enquanto é manter o grupo que aqui está. Nós ainda temos o Giovanni Augusto se recuperando, o Giovanni Piccolo se recuperando, o Ian Sassi já estreou na última partida contra o Bahia. A gente ainda tem o Gabriel, que pode jogar por dentro, a gente ainda tem o Thiago Lopes, que pode jogar por dentro. E assim, eu sei que a torcida pensa muito em nomes, e eu vou citar um caso aqui. O Fluminense, por exemplo, tem um nome
que agradava a muitos há alguns anos atrás e hoje talvez seja um desconforto para o treinador, porque ele tem o nome, mas não consegue performar. E é isso que eu não quero trazer para o Barroca, nenhum desconforto maior do que os resultados que já não são bons. Eu acho que ele tem, sim, qualidade no elenco, confia nesse grupo. Infelizmente, alguns atletas que ele considerava atletas fundamentais nos 11, ele perdeu um pouco antes, ou durante o Campeonato Paranaense, ou um pouco antes do início do Brasileiro. E isso significa muito quando você tem um orçamento limitado. Olá, Pastana, tudo bem? Juliana Fontes, do jornal Gazeta do Povo. A primeira pergunta é se o Coritiba tem fôlego financeiro para trazer reforços após esse início ruim no Campeonato Brasileiro. E a segunda pergunta é se após essas 2 derrotas na competição, é possível dizer que a principal luta do Coritiba neste Brasileirão será contra o rebaixamento. Juliana, na verdade essa questão de fôlego financeiro depende muito não só do departamento financeiro, mas também do departamento de marketing. A gente teve alguns problemas, o mundo hoje está diferente, a gente não tem grandes patrocinadores envolvidos mais no futebol, os clubes perderam a Caixa, que era realmente um grande patrocinador da maioria dos clubes, então nós temos algumas dificuldades sim orçamentárias. Mas eu acho que o mais importante é que esse orçamento seja sustentável e consiga bancar os salários e toda a estrutura que hoje o Coritiba oferece aos atletas para que a gente tenha boas condições de trabalho. Com boas condições de trabalho a gente pode cobrar tanto o atleta quanto a comissão técnica para que possam ter melhores resultados. Eu não acho que nós vamos lutar contra o rebaixamento, não. Eu acho que nós vamos fazer um campeonato seguro, e aposto até que a gente possa brigar por uma competição sul-americana. Pastana, Nádia da TV Globo, afiliada da TV Globo em Curitiba. Primeiro, eu gostaria de saber qual a avaliação que vocês fazem do elenco atual do Coritiba. E segundo, como que a diretoria está avaliando o trabalho do técnico Eduardo Barroca, que foi contratado para mudar o estilo de jogo do Coritiba. Esse elenco tem peças para esse estilo de jogo mais ofensivo? Boa pergunta, Nádia. Na verdade, nós confiamos bastante no trabalho do Barroca, mas é duro que eu já repeti isso para alguns colegas de trabalho seu e parece até uma desculpa, mas não é. Nós temos sim peças para que ele faça o jogo dele, para que ele explore toda a sua convicção no trabalho ofensivo que ele faz com as equipes que ele normalmente comanda, mas o grande problema é que nós perdemos também peças importantes, antes do Paranaense e agora durante o Paranaense. Rafinha, Thiago Lopes, Gabriel, o próprio Robson vem sentindo algumas questões musculares. A gente perdeu alguns atletas importantes e não conseguimos repor a altura. Estamos sim no mercado, mas não é fácil. Hoje o orçamento dos clubes é deficitário devido à pandemia, devido à falta de patrocínios, mas a gente está tentando recuperar de alguma forma esses investimentos, essa receita, e o nosso departamento de marketing tem feito isso para que a gente possa sim voltar ao mercado e trazer peças para que ele possa continuar nessa linha de trabalho. Osmar Antônio, Rede CNT. Rodrigo Pastana, qual o orçamento disponível que você tem hoje para buscar jogadores que estejam disponíveis no mercado? Oi, Osmar, tudo bem? Boa tarde. Na verdade, a gente não tem orçamento disponível, né, para buscar jogadores no mercado, Osmar. Nós estamos tentando captar receita agora para que a gente possa ter orçamento disponível. Disponível mesmo hoje não há. Há um orçamento, um bom orçamento, mas limitado, para que a gente possa cumprir com nossas obrigações até o fim do Campeonato Brasileiro. Olá, Pastana, Monique Silva do GE. O Sassá foi uma das principais contratações do Coritiba no ano, se não a maior até agora, chegou com grandes expectativas, principalmente por parte da torcida. Até agora ele não deu o retorno esperado, não se firmou como titular e em alguns momentos nos últimos jogos foi até a terceira opção. O
que dá para falar a respeito da condição atual do Sassá, um jogador do qual a torcida espera bastante? Bom, Monique, na verdade, nenhum jogador é contratado para ser titular, né? Ele, na verdade, precisa performar e convencer o treinador que ele possa estar entre os 11. Isso vem acontecendo, sim, com o Sassá. Acho que ele tem se recuperado e já teve 2 oportunidades nessas 2 últimas partidas. E a gente espera realmente que ele venha a honrar, na verdade, o investimento que foi feito nele. A expectativa era muito grande quando nós o trouxemos, mas infelizmente ele ainda não conseguiu performar de acordo com a expectativa do torcedor. Jairo Júnior, Rádio Transamérica. O Pastano, alguns torcedores têm questionado algumas decisões do departamento de futebol com relação a algumas renovações e contratações. Renovações como, por exemplo, do Rafael Lima, que hoje é a 4ª opção para a defesa, se valeu a pena renovar com esse jogador. Do Vanderlei, que foi importantíssimo na última rodada do ano passado, fazendo os 2 gols que garantiram o acesso, mas que esse ano pouco jogou, com o tempo aí se condicionando, e agora que está ficando mais à disposição do treinador. E contratações de jogadores que tinham um histórico, né, de lesões, como o René Júnior, que também demorou a se recuperar, agora tem ficado aí nos últimos jogos à disposição, está readquirindo uma forma. O Giovanni Augusto, que ainda não está à disposição. Você avalia que o departamento de futebol cometeu alguns equívocos, ou você acredita que não foram equívocos as renovações desses 2 jogadores e as contratações realizadas esse ano? Vamos lá. Bom, falar primeiro sobre as renovações. As renovações do Vanderlei e do Rafael Lima, Jairo, foram feitas de acordo com a vontade da comissão técnica. Os 2 são, não só da comissão técnica, na verdade, os jogadores também pediram a renovação desses atletas, por eles serem grandes líderes do grupo no dia a dia, nos treinamentos, são caras que são profissionais exemplares. Então a diretoria se convenceu de que realmente tanto os atletas quanto a comissão tinham razão naquilo que nos solicitavam, e nós renovamos o contrato desses 2. Quanto ao René Júnior, o René se encontrava, na verdade, num processo já de recuperação total de uma lesão no joelho que ele teve no Corinthians. Nós pegamos todas as informações, o trouxemos. Na verdade, o rendimento dele não se deve às lesões, mas se deve muito ao encaixe no jogo do Barroca. Tá? O problema não são lesões quanto ao René Júnior. E quanto ao Giovanni Augusto, ele estava completamente recuperado, chegou acima do peso, chegou a emagrecer cerca de 8 quilos durante a pandemia, voltou muito bem, só que num treinamento, na verdade, de um complemento de finalização, num movimento de chute, ele teve um problema no adutor, semelhante ao que o Iago Dias teve num pênalti na final do primeiro turno do ano passado do Paranaense. Então é uma lesão atípica, é uma lesão que não tem nada a ver com má performance, ou com algum evento de trauma, ou com jogo, ou com carga de trabalho. A gente realmente ficou assustado com o tipo de lesão que ele teve, foi um movimento de chute, e são coisas que acontecem e a gente não pode controlar. Mas nós estamos convictos, sim, que foram atitudes tomadas pela diretoria e pelo departamento de futebol de maneira centrada, correta e bem avaliada. Pedro Melo, da Rádio Banda B. O clube pensa em contratar jogadores com mais experiência para a sequência do Campeonato Brasileiro, experiência em já ter disputado essa competição, e vale a pena neste momento gastar mais para montar um time para permanecer, um time mais experiente para continuar na Série A do Campeonato Brasileiro e evitar um prejuízo maior financeiramente no ano que vem se tiver uma queda para a Série B? Na verdade, a montagem de elenco desse ano foi feita com essas avaliações, com avaliações sobre jogadores que já tivessem participado da Série A. Por isso que vieram o Gabriel, o Giovanni Augusto, entre outros, não vou falar sobre todos. E a gente manteve uma base do ano passado. Agora, trazer novos reforços experientes na divisão é uma coisa. Trazer novos reforços que sejam experientes e rodados, como por exemplo
o Jadson, que foi uma negativa nossa, a gente avaliou bem a questão do Jadson e é bom explicar isso para o torcedor. O Jadson já não vinha performando nos últimos 2 anos e não é que ele não vinha performando por não estar jogando entre os 11. Não, ele não vinha performando porque as informações que nós colhemos foi que ele não vinha performando bem em treinamentos, que ele vinha tendo lesões que eram lesões puramente por performance, que ele já não tinha o mesmo interesse que antes. E assim, da mesma forma como nós negativamos a contratação do Jadson, outras equipes negativaram, como o Cruzeiro, como o Vasco, como o Goiás. Então, assim, se fala muito sobre o episódio da contratação do Jadson, e a contratação do Jadson foi muito avaliada aqui e negativada por todas as pessoas envolvidas numa contratação. A contratação aqui no Coritiba, ela não é feita por nenhum contratador. O executivo de futebol não é nenhum contratador. Ela é feita por um colegiado, e esse colegiado vai desde o presidente até pessoas técnicas, departamento de análise, que nós temos 4 pessoas, treinador e comissão técnica, que nós temos mais 6 pessoas, eu e o presidente. Então, assim, são muitas pessoas que avaliam. Então, se alguma dessas contratações ela foi negativada por algum motivo, pode ter certeza que o motivo foi importante e bem razoável para que nós não a fizéssemos.